Pessoal, Pai do Senhor Jesus, uma vez mais aqui presente com vocês, sempre se posicionando para poder constantemente em minha vida estar trabalhando com a instrução bíblica. E hoje, pessoal, eu quero falar sobre um aspecto importante que é a oração. Muitas pessoas têm a oração como apenas uma comunicação com Deus. E há quem diga que a oração se resume em simplesmente falar, porque Deus ouve. Tiago disse que nós oramos e não recebemos porque não sabemos orar como convém. E é por isso que muitos estão orando, pedindo e não recebem. Para começar o assunto, pessoal, existem alguns padrões de comunicação com Deus. Eu entendo que a comunicação, a oração é uma comunicação, isso é irrevogável. Mas a Bíblia trata padrões dentro dessa comunicação. Vou citar alguns que eu lembro de cabeça. Estou aqui na rua agora, não tenho literalmente nada aqui anotado comigo. Existe oração, súplica, petição, rogo, intercessão. Existe a oração profética, o louvor profético, ação de graça. As pessoas que estão intercedendo não estão orando. E quem ora não roga. Quem roga não pede, quem pede não suplica. Quem suplica não apresenta ação de graça. E quem apresenta ação de graça não está diante de um louvor profético. Existem modelos. A Bíblia diz: suplicai a Deus. Depois o texto diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Orareis ao Pai assim. Jesus disse: eu rogarei ao Pai. Então você consegue perceber por esses textos que, dentre esses assuntos, nenhum deles são tratados de forma iguais. Pelo contrário, cada um deles são tratados de forma totalmente diferentes. Paulo mesmo disse a Timóteo: apresentai vossas orações, súplicas e ações de graças. Então o próprio Paulo está fazendo distinção, diferença entre esses modelos de comunicação com Deus. E as pessoas que ensinam que a oração se resume simplesmente em falar e Deus ouvir, ou se comunicar com o Criador, são pessoas que nunca provaram de uma intimidade em oração. São pessoas que nunca provaram de uma realidade profunda enquanto eles oravam. Porque há uma diferença entre você orar, entre você rogar e você buscar uma profundidade no que você está falando. Jó disse: eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora eu o conheço face a face. Moisés mesmo disse a Deus: mostra-me a tua glória. E o Senhor disse: mostra-me a tua face. E o Senhor disse: homem nenhum verá a minha glória e ficará vivo. Então são pessoas que saíram de um padrão simples, de um padrão comum, para entrar dentro de um padrão totalmente de profundidade, de glória. A dimensão é outra. Eu quero resumir a vocês, dizer que ninguém faz uma oração. Uma oração se constrói. Uma oração é como o fundamento de uma casa, que você começa lançando o fundamento, você começa lançando ali as ferragens, e você vai construindo sobre esse fundamento que você edificou. Os discípulos disseram: mestre, ensina-nos a orar. E Jesus disse: orareis assim. Então quer dizer que para a oração, não para o rogo, nem o clamor, nem a súplica, para a oração, Jesus deu um modelo. Ele falou: orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Então quer dizer que a oração se resume em reconhecer primeiramente a paternidade de Deus. E reconhecer que Ele não é Pai meu, Ele é Pai nosso. Pai nosso que estás no céu. Então você reconhece a paternidade, o ambiente do seu estabelecimento, que estás nos céus.
Então você reconhece a paternidade dele, reconhece o ambiente em que ele está, ok? Parte a parte, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Se você for estudar Levítico 27, você verá que a santificação é uma oferta. Então, quando eu santifico o nome de Deus, quando eu oferto, glorifico, eu exalto o nome de Deus. Então, a oração do Pai Nosso não é uma reza ou um modelo que você precisa repetir o que está ali. Pelo contrário, é um modelo de como orar. Até porque foi isso que os discípulos perguntaram: mestre, como orar? E Jesus não disse que eles deveriam repetir essa oração, mas que eles deveriam tomar o que ele falou como modelo. Então, como orar? Comece reconhecendo a paternidade, o ambiente que Deus está, e santificando o nome. Pessoas hoje vão orar, pessoal, e eles nem exaltam a Deus, não glorificam a Deus, não se quebrantam, não adoram, eles não constroem, não preparam nenhum ambiente da oração. Eles simplesmente oram e acabou, ponto final. Você pode orar em qualquer ambiente. Existe a oração deitado, a oração sentado, a oração de pé, né, a oração de joelho, e cada oração traz consigo um modelo. Por exemplo, a oração deitado é a oração do enfermo, a oração sentado é a oração do preguiçoso. Modelos devocionais você pode aplicar. A oração em pé é a oração do desesperado. Uma pessoa desesperada anda para um lado e para o outro. A oração de joelho é aquele que reconhece que enquanto ele está de joelho, Deus está trabalhando em prol dele. E não há oração que possa substituir os joelhos de um crente. Então a oração é uma construção, você edifica, você prepara o ambiente. Você pode até orar no monte, onde você quiser, mas quando você ora no seu quarto, você tem que preparar o ambiente. Ele disse, ó, entra para o teu quarto, fecha a tua porta, orarás a teu pai em secreto. Sabe o que é isso? Prepara o ambiente, prepare seu secreto, prepare seu ambiente de comunhão com Deus. Essa é a diferença entre os que oram e os que dialogam apenas. Isso é algo muito profundo. Santificado seja o teu nome, ó, venha a nós o teu reino. Então, né, modelo de oração, você estabelecer Deus como governo da sua casa. Ele não falou, venha as suas bênçãos, venha o teu reino. Quer dizer que com o reino vem a justiça, buscar o reino e a sua justiça. Então só estabelece reino quem quer deixar Deus assumir total controle da sua vida, dos seus padrões morais, éticos, sociais, familiares. Vem o teu reino, e quando o reino vem e o reino estabelece, o texto diz, e seja feito o quê? A tua vontade. Como é bom você orar e entregar o seu livre-arbítrio nas mãos do Senhor. Você não é uma pessoa que você só fala enquanto você ora. Você também aprende a orar, porque não existe diálogo em que só um se comunica. Todo diálogo, ele é duplo, por isso que é um diálogo. Então as pessoas estão ensinando que oração é um diálogo com Deus, mas só eles falam. Eles querem das coisas do jeito deles. Eles não querem o reino estabelecido, não santificam o nome, não reconhecem paternidade, não reconhecem onde Deus está. Oração não é isso, meus amados. Oração é você estabelecer os padrões éticos que Deus deixou para um modelo sadio de uma oração. Venha a nós teu reino, seja feita tua vontade, ó, assim na terra como é no céu. Então você reconhecer que no céu a vontade dele é feita, e dessa mesma forma também tem que ser na sua casa. A pergunta é, a vontade dele é feita na sua casa como é no céu? Aí então, depois que vem os pedidos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Depois de reconhecer paternidade, santificar o nome, estabelecer reino, deixar que a vontade dele se estabeleça, aí então que vem as petições pessoais, né? O pão. E assim como o Pai é nosso, o pão também é nosso. Então, quero que você entenda que não é Pai meu e Senhor meu, é Pai nosso e Senhor nosso. Então ele disse o quê? O pão nosso. O pão nosso de cada dia. Então esse momento é o momento que você já reconheceu quem ele é, paternidade, soberania, poder, estabeleceu o reino, o governo, a glória. E agora você disse o quê? O pão nosso de cada dia. É quando você clama pelo suprimento familiar, porque o pão é nosso. Então não é uma oração egoísta, em que eu oro pão meu sonho, meu projeto, meus ideais, o que eu quero, da forma que eu quero. Pelo contrário, a oração diz pão nosso, porque é algo coletivo e não algo individual. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje.
Reconhecer que Deus, Ele vai suprir para eles as suas necessidades, como Ele supriu Israel caminhando no deserto. E todos vocês sabem que Israel falhou porque não acreditou que Deus daria o pão nosso de cada dia, e eles esconderam o maná, eles guardaram o maná, e o maná apodreceu. Quando você ora o pão nosso de cada dia, você não está pedindo a bênção do mês, você crê que Deus é fiel para manter sua casa o ano inteiro. Então basta pedir o pão nosso desse dia, que se chama hoje, e amanhã Deus proverá, e o próximo dia Deus proverá. Quando você ora reconhecendo que Ele é o Senhor da sua vida, você não se antecipa clamando o pão do ano, nem o pão do mês. Basta o pão nosso de cada dia, e amanhã mais uma oração, mais uma edificação, mais santificação do nome, mais estabelecimento do reino, e isso vai levar você a viver uma intimidade diária. E dá uma pessoa que vai, como nós fazemos uma compra pensando no mês. Eu vou comprar aqui o arroz do mês, para não precisar voltar. Com Deus não é assim que funciona. Com Deus é o pão de cada dia. A você reconhecer que todos os dias você precisa reconhecer a paternidade, a soberania, santificar o nome, reconhecer quem Ele é, santificar o nome, buscar o reino, estabelecer a vontade, para então você clamar o pão nosso de cada dia. E no mesmo tempo que você clama o pão nosso de cada dia, é você também liberar perdão, porque é perdoando que se é perdoado. Perdoa as nossas dívidas, assim como, olha, essa palavra não é anotada, perdoa as nossas dívidas, assim como é igual. Perdoa os meus pecados, como eu também perdoo aqueles que pecam contra mim. Não, que oração, que modelo. Olha isso, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E aí você ora por livramento, sua casa, sua família. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Olha que oração. Guarda minha casa, Senhor, minha família, meus filhos. Livra-nos do pecado, da injustiça, do homem sem o mal, de todo acidente. Meu, é uma construção. A oração do Pai Nosso é um modelo de como você orar. Olha isso, coisa linda. Livra-nos do mal. E como acaba a oração? Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Então você começa reconhecendo e você também termina reconhecendo. Isso é a oração, um modelo de oração. Agora tem o modelo da súplica, o modelo da petição, o modelo da intercessão, o modelo do rogo, ação de graça, louvores proféticos. Cada tópico desse é um modelo para um fim. Por isso que eu disse a vocês no começo desse vídeo hoje, que quem ora não roga, quem roga não suplica. As pessoas acham hoje que os intercessores da igreja é só aqueles diáconos, evangelistas que estão ali com a mão para cima. Pelo contrário, intercessão, entrada e uma sessão, departamento. Então a pessoa que intercede, se ela não sentir nela, no físico, o espiritual pelo qual ela está intercedendo, ela não alcançou o nível de intercessão. Intercessor é aquele como Moisés que se coloca na condição do povo e sente o que o povo está sentindo. Porque Moisés sabia que Israel, segundo a rejeição de Deus, estava fora do propósito. Então, como intercessor, ele diz que risca também meu nome do livro da vida. O intercessor não é só aquele que levanta as mãos pedindo para Deus abençoar o culto. É aquele que sente o espiritual do culto antes do pastor sentir. É aquele que está como uma retaguarda, uma proteção espiritual por trás do culto, por trás de um trabalho, por trás de um culto no lar. Os intercessores, eles têm que entrar para um propósito espiritual. E cada tópico desse que eu disse, existe um padrão de como você construir um aspecto forte concernente à oração. Agora, eu te faço uma pergunta. Você realmente está orando a Deus? Quando você for dobrar os seus joelhos, não esqueça isso. Não comece, Deus, minha casa, olha esses problemas. Amados, Pai nosso, que estás no céu. Reconheça quem Ele é. Santificado seja o teu nome. Glorifique a Deus. Se humilhe. Põe a cara no pó. Reconheça. Aleluia. Procure suas palavras melhores que você pode. Eu já quero falar língua aqui da rua já mesmo. Procure as suas melhores palavras que você pode usar. É o momento da santificação do nome.
Depois você, Deus, estabelece teu governo aqui, teu trono aqui. Venha, Senhor, habite nesse lugar. Você vai construindo um padrão de comunicação. E conforme os dias vão passando, a cada dia mais e mais você vai aprimorando esse aspecto de oração. E em cada um desses tópicos pelo qual nós estamos falando aqui com vocês hoje. Com isso, pessoal, deixo que só dar a palavra a você hoje sobre o modelo de oração que Deus escolheu para que você medite e, caso isso te ajude, faça um teste. Pegue sua Bíblia, abra ela em Mateus 6, coloque no chão e comece a orar o que está ali. Mas não repetindo as palavras, construindo em cima do modelo que Deus deixou. Depois você comenta nesse vídeo qual foi a sua experiência que você teve. Porque eu não quero estar aqui só falando. Comente aqui, deixe seu comentário. Qual foi a sua experiência que você teve, para que a gente possa aqui trocar as informações. Eu aprendo com você, você comigo e todos nós com a palavra e com Cristo. Com isso, pessoal, eu vou ficando por aqui em mais um Cardio Diário. Deus te abençoe e fique na paz. Em nome de Jesus. Um grande abraço.